navio, Bandeirantes. Quanto mais Lula demorar para anunciar o seu escolhido para suceder a Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, mais se tornará agressiva, inconveniente, descarada a pressão para que ele escolha esse ou aquele nome. Quanto mais houver demora, quanto mais Lula se mostrar disposto a ouvir os diversos interessados, mais essa pressão se tornará escancarada. A escolha, não vamos nem dizer que ela se tornará política, ela é política, é natural. Inclusive, há algumas análises, alguns editoriais, inclusive, vale ressaltar, que partem de uma idealização dessa escolha. Não é? Ou seja, defendem que não haja qualquer pressuposto político, qualquer interesse político, qualquer afinidade política entre quem escolhe e o escolhido. Sempre lembrando que o sistema brasileiro, ele copia o sistema dos Estados Unidos. Ou seja, aliás, vários países fazem isso. Alguns não. Alguns optam, por exemplo, por concurso. Outros preferem uma votação. O México tem tomado esse caminho, o que é complicado, né? Porque aí a disputa se torna eleitoreira e você pode ter candidato a ministro da Corte Constitucional fazendo acenos para a população, prometendo isso ou aquilo. Isso não tem nada a ver. Ele não está sendo escolhido para fazer leis, mudar leis. Ele é escolhido para defender a Constituição, não para reescrevê-la e nem para propor novas leis ordinárias. Ele não é um legislador. Mas o modelo no Brasil, ele se baseou no modelo dos Estados Unidos, que é simples. O presidente da República indica e o Senado aprova ou não. Por que o Senado? Porque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o Senado é a casa de representação das unidades da federação. No caso do Brasil e também dos Estados Unidos, os estados e mais o Distrito Federal, que tem representação. Lá são 50 estados, 2 por estado, 100 senadores. Aqui são 3 senadores por estado, mas um número menor de unidades da federação, ou seja, 26 estados e o Distrito Federal, 27 unidades, vezes 3, 81 senadores. Né? Mas esse é o princípio. Os estados, por intermédio da casa que os representa, em tese, o Senado, é o filtro da escolha presidencial. Pode aprovar, pode reprovar. Outra coisa que foi copiada, mas apenas em parte, é não haver um mandato. Só que no Brasil há um limite, que é a idade. 75, já foi 70, voltou para 75, que é mais razoável. Não há por que alguém com 70 anos ser considerado inapto para continuar no Supremo Tribunal Federal. Isso não faz sentido. Acho até 75 também um limite baixo. Poderia ser 80 anos. Lá nos Estados Unidos não há limite. É vitalício o cargo, a não ser que os outros juízes da Suprema Corte entendam que um deles já não tem condição de cumprir com seu papel, de cumprir com suas atribuições, de realizar suas atribuições. Perdeu capacidade mental para isso, algo assim. Aí, nesse caso, a Suprema Corte e o Senado podem tratar do assunto. Mas não houve nada assim. O que houve foi alguém que resolveu se aposentar, em vez de ficar até o fim de seus dias.
Mas essa possibilidade existe, de ficar até o fim dos dias, é vitalício. Aqui não, há um limite de idade. E há uma outra diferença, que é o fato de que, nos Estados Unidos, a linha de sucessão é vice-presidente, o presidente da Câmara dos Representantes, o presidente do Senado, e depois é o secretário de Estado. Não é o presidente da Corte Suprema. Aqui no Brasil é. Ele entra na linha de sucessão. Agora, há particularidades, peculiaridades brasileiras, né? A Constituição de 88, ela tem grande parte da sua redação determinada pelos olhos do legislador, do constituinte, então, à frente, mas também no retrovisor. O que era o retrovisor, ou o que o retrovisor mostrava? 21 anos de arbítrio, de opressão, de um Estado que cometia crimes, que matava, que torturava, que arbitrariamente. Enfim, um Estado de exceção. Então, esse olho no retrovisor indicava coisas a serem evitadas. E, de certa maneira, no estabelecimento dos chamados contrapesos e freios ao poder do presidente da República, porque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como na Argentina, no México, no Chile, na Colômbia, enfim, na Venezuela, na Bolívia, o chefe do Poder Executivo é o chefe de Estado. Ele não é apenas o chefe de Estado e tem, portanto, funções protocolares ou, quando muito, para convocar eleições, dissolver o parlamento, como ocorre em regimes republicanos parlamentaristas. Nos regimes republicanos presidencialistas, o presidente é também chefe de governo. Ele preside a República, ele é chefe do Estado, mas também é chefe de governo. Então, houve a tentativa de se estabelecer pesos, freios e contrapesos. Mas, na verdade, com o avanço do processo político pós-Constituição de 88, o presidente da República perdeu muito poder. Perdeu muito poder. O Sarney tinha à sua disposição, por exemplo, decreto-lei. Isso desapareceu e a medida provisória, que inicialmente ela era impositiva, poderia ser derrubada pelo Congresso. Mas se não derrubada, se não avaliada depois de um prazo, ela se tornava lei permanente. Depois isso foi mudado. A medida provisória hoje, se não é observada, avaliada, votada, decorrido o prazo, ela simplesmente deixa de ter valor. Também isso tirou o poder do presidente. Mas a transferência de poder para o Congresso, ela se deu em algumas áreas, e principalmente naquele movimento sorrateiro para impor emendas ao orçamento da União. Ou seja, emendas que se tornaram impositivas. Isso fez com que o Congresso tomasse para si uma parte considerável do orçamento, e essa participação foi crescendo. E no governo Bolsonaro, houve uma transferência escancarada quando o último carimbo da definição da execução orçamentária foi retirado do Paulo Guedes, que era ministro da Economia, e tinha uma abrangência de poder maior do que a do Haddad, por exemplo, e essa chave foi entregue ao Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil, mas que era principalmente o grande representante do Centrão dentro do governo. E ele, Arthur Lira, espetáculo dessa execução orçamentária e o uso
das emendas parlamentares. Mas, se o Congresso obteve mais poder em muitos pontos, o Supremo Tribunal Federal ganhou poderes inauditos, alguns formalmente estabelecidos pela Constituição, outros estabelecidos por uma combinação de governos que perderam poder e também se mostraram incompetentes, com o Congresso fraco, não só do ponto de vista institucional, mas fraco na sua capacidade intelectual de entender o país, de produzir ideias, de propor leis, de propor soluções. E diversas omissões do Congresso Nacional ampliaram o poder de intervenção do Supremo. Paralelamente a isso, há uma judicialização cada vez maior. Cada vez mais temas são levados ao Supremo, inclusive por partidos políticos. O Supremo, como dizem, é provocado o tempo todo, inclusive pelos partidos políticos. E questões políticas são judicializadas com uma frequência que a história brasileira não conhecia. Então o Supremo ganhou poder. Ao ganhar muito poder, ter um aliado no Supremo virou algo relevantíssimo. É como encontrar ouro, porque alguém que provavelmente passará décadas ali, numa casa que tem cada vez mais poder, voluntária ou involuntariamente, adquire mais poder, muito por causa da fraqueza administrativa, moral e intelectual do mundo político, dos partidos e das instituições políticas. Isso deu poder, transferiu o poder, ainda que muitas vezes informalmente, ao Supremo Tribunal Federal. Ora, mesmo assim, o que está acontecendo hoje também ganha proporções inauditas, porque o Barroso se aposentou e aí algumas pressões que já ocorreram quando o Lula escolheu o Zanin, quando o Lula escolheu o Flávio Dino, as vagas abertas com a saída de Rosa Weber e de Lewandowski, produziram essas pressões. Tem de ser uma mulher, ou tem de ser alguém ligado à produção acadêmica, ou tem de ser alguém que tem apoio da OAB, as diversas pressões. No entanto, desta vez, além dessa pressão ser maior, ela tornou-se objeto de barganha na relação do Executivo com o Legislativo. Além de outro elemento que é muito ruim, porque a imprensa passou a divulgar preferências de ministros do Supremo. E aí, se não for verdade, eles têm de manifestar a verdade. Então, dizem que Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, a Carmen, o Zanin, preferem Rodrigo Pacheco. Se isso não é verdade, eles devem dizer, olha,
A imprensa está divulgando aí que eu sou a favor de um dos nomes citados para suceder ao Barroso. Quero dizer que isso é mentira. O que eu penso ou deixo de pensar, eu não manifestarei. Eu jamais pressionarei o presidente, ou direi ao presidente, ou falarei para jornalistas que eu tenho essa ou aquela preferência nessa escolha que será feita pelo presidente da República. Mas eles não falam nada. Nenhum deles desmente. Então, está valendo. Está valendo a informação de que eles têm uma preferência. Esses têm preferência e que há um outro grupo, não sei se todo o restante, ou alguns, isso não foi dito, que prefere o Jorge Messias, advogado-geral da União. E aí entra em cena o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não esconde que quer Rodrigo Pacheco no Supremo. Ora, isso é completamente errado. Até porque o Senado fará o crivo, mas o Senado não indica. O que a Constituição determina, copiando o modelo dos Estados Unidos, é que o presidente indica e o Senado aprova ou reprova. O Senado não indica, o presidente indica. Mas quando o presidente do Senado mostra preferência, fica a dúvida. Se o escolhido for outro, ele, como presidente do Senado, e é um sujeito que sabe usar o poder da presidência. O Alcolumbre já demonstrou isso várias vezes. Ele sabe usar o poder que tem como presidente do Senado e, portanto, presidente do Congresso. Ele sabe usar esse poder. E ainda que não use, mas ao dizer, ao deixar claro que tem uma preferência, ele deixa no ar a dúvida. Ele vai trabalhar, se o indicado for outro, para que haja uma rejeição? Ou se for o Rodrigo Pacheco, ele vai trabalhar para que seja aprovado? Isso é muito grave. Principalmente porque o Alcolumbre, ele joga muito com o Poder Executivo. Só que ele tem sido atendido com muita frequência pelo governo. Aliás, em questões que, para ele, são muito importantes. Como, por exemplo, a prospecção para a futura produção de petróleo na foz do Amazonas. Lá na chamada margem equatorial. Ele tem muito interesse nisso. Ele entrou para valer nessa parada. Ele atacou o IBAMA. Ele começou a pressionar a Marina. E falando diretamente com o Lula a respeito. E tem sido atendido. O governo abraçou também a causa, não por causa do Alcolumbre, mas sempre foi receptivo às reivindicações do Alcolumbre nesse campo. Então, se o Alcolumbre, que ele tem a preferência, tem. Mas por quê? Alcolumbre e Rodrigo Pacheco fazem uma dobradinha no Senado. Até aí é normal, isso sempre houve. Né? O Rodrigo Pacheco, quando o Alcolumbre estava encerrando seu primeiro mandato como presidente, ele apoiou o Rodrigo Pacheco para ser seu sucessor, e assim foi. E o Rodrigo Pacheco devolveu o apoio, ou seja, apoiou o Alcolumbre para
voltar à presidência no Senado, sucedendo a ele, Rodrigo Pacheco. São muito próximos, trabalham com muita harmonia. Ora, ter alguém tão próximo num cargo que será ocupado por décadas, ou pode ser ocupado por décadas, se será ou não, só Deus sabe, né? Mas pode ser ocupado por décadas, com um poder cada vez maior que tem um ministro do Supremo. Ter um aliadíssimo nessa função quer dizer que Alcolumbre, se por acaso ele ou algo que o interessa chegar ao Supremo para julgamento, ele será beneficiado por essa amizade? Não se sabe. Já houve vários casos em que o próprio presidente indicou alguém e depois não encontrou receptividade. E é assim que deve ser. É assim que deve ser. O sujeito entrou no Supremo, não interessa a amizade, quem indicou, quem aprovou, quem gosta dele, quem tomou cafezinho com ele, não interessa. Ali, ele não tem de ser amigo nem de suas próprias ideias, porque ele não está lá para defender suas ideias, ele não é um legislador, ele está lá para defender a Constituição. Principalmente os princípios constitucionais, que devem aparecer nas causas subjetivas, porque a Constituição não é um texto rigorosamente objetivo, ainda bem. Senão, poderíamos ter lá computadores, né, que fariam julgamentos. O caso é esse, que diz a Constituição, em segundos o assunto seria tratado. Mas não, felizmente, a Constituição é subjetiva, é uma produção humana. E essa subjetividade deve ser interpretada por humanos. Mas a subjetividade não deve perder nunca de vista os princípios constitucionais em relação a direitos, a deveres, a educação, a saúde, aquilo que ela preconiza, que ela estabelece como princípios inegociáveis, devem nortear até as decisões naquilo que é subjetivo, ou que deve receber uma interpretação que é subjetiva, que é pessoal, mas sempre tendo como parâmetro a própria Constituição e seus princípios. Agora, ainda que Rodrigo Pacheco seja o apontado por Lula, aprovado pelo Senado, e calha de chegar lá uma questão que interessa ao Alcolumbre, pode ser que o Rodrigo Pacheco esqueça completamente a dobradinha e julgue só à luz da Constituição. Mas o problema é a suspeição que esse apoio escancarado de Alcolumbre traz. O Lula tem a obrigação de não levar em conta o que pensa Gilmar, Carmen, Toffoli, Alexandre, Flávio Dino e Alcolumbre. E óbvio, ele não tem de levar em consideração isso. A escolha deve ter como critério, além daquilo que a própria Constituição estabelece, né? O saber jurídico deve ser notório e notável. E a reputação ilibada. Não pode ser um cara que é visto como corrupto, como suspeito de corrupção. Não pode. Ou com comportamento incompatível com alguém que estará na principal corte do país. Não pode. Mas não é só isso. É alguém que tenha compromisso com os princípios da Constituição. O ministro do Supremo não está lá para defender suas ideias. Se as ideias que ele tem batem de frente, contrariam
princípios constitucionais, ele deve atirar fora, enquanto ministro, enquanto juiz, atirar fora suas ideias e defender a Constituição. São esses os critérios, não há outros. Claro que na realidade, fora da idealização, você tem afinidades, considerações políticas, mas esse escancarar das pressões, das preferências, de gente que tem acesso ao presidente, que pode conversar com o presidente todos os dias, isso é muito ruim. Isso não pode ser acatado como normal, recebido como normal, corriqueiro. É assim mesmo, não pode ser assim mesmo. E quanto mais cedo Lula definir, melhor. Atrasar a escolha será fazer esse jogo ficar ainda mais pesado.